Deus falar conosco? Quantos aqui querem ouvir a voz de Deus? Eu quero ouvir Deus falando comigo. Seja a maneira que for, mas que Ele fale. Vamos receber o pregador. Somente crer. Somente crer. Deus continue nos abençoando. Você está bem nessa noite? Graças a Deus, né? Deus tem sido bom para conosco. Se nós estamos aqui, Ele disse: ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Então Ele está nos ajudando, né? Ele te trouxe aqui nessa noite. E qual é o seu objetivo dessa noite? Sair melhor ou pior? Melhor, né? Né, irmão Daniel? Graças a Deus. Eu ia contar meu testemunho, mas acho que vou tomar muito tempo. Só Deus estar aqui de pé, eu acredito que já seja um testemunho, né? Para a honra e a glória do Senhor Jesus. Um dia que tiver mais outra oportunidade, nós vamos falar um pouquinho do que Ele tem feito para conosco. Agradeço a oração dos irmãos, o tempo que eu estive afastado por um tempo, e se não fosse, quem sabe, a oração de vocês, certamente eu não estaria aqui, mas Deus ouve a oração dos justos, né? E ela tem muito efeito, amém? Vamos ler a Bíblia em Apocalipse, no capítulo 5. Apocalipse capítulo 5, pode ser a partir do verso 1 mesmo. Deus abençoe, pastor Davi, não tinha visto antes. Todos acharam? E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, João, né? Porque ninguém for achado digno de abrir o livro, e nem de o ler, nem de olhar para ele. Amém? Senhor nosso Deus, lemos a Tua palavra, ó Pai,
E somente isso, Senhor, nós poderia ir para casa regozijando, Senhor, porque a Tua palavra é viva, Pai. Mas aqui estamos, Senhor, para mais uma porção do pão do céu. Deus, ajude o Teu povo, Senhor. Me ajude, Senhor, aqui neste momento, que eu possa ser, Senhor, realmente um Melquisedeque, Senhor, e falar somente o que o Senhor tem para nós nessa noite, Pai. Eu peço, Senhor, que o Senhor continue presente no nosso meio. Amém, Senhor. Amém. Pode se sentar, irmãos. Graças a Deus. Deus é maravilhoso, hein? Nós vemos aqui que João, nessa visão onde ele entrou, ele viu um livro que devia de ser aberto, mas ninguém era digno de abrir esse livro. E a Bíblia é bem clara, acabamos de ler, que nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, em nenhum lugar havia alguém digno de abrir esse livro. No jardim do Éden, Deus estava ali, Adão e Eva, e Deus deu uma única lei a Adão. E toda lei ela tem que ter uma penalidade para quem não cumpre essa lei. E Deus disse para Adão não comer do fruto que estava na árvore do meio do jardim. E a penalidade para aquela lei, se ele transgredisse aquilo, era morte. E como todos sabemos, não precisa narrar a história aqui, Adão e Eva caíram. E Deus, Ele é um Deus justo. Ele tem que cumprir com aquilo que Ele falou. Nunca a palavra de Deus pode voltar atrás. Deus nunca pode voltar atrás com a sua palavra. E Adão estava ali, Eva estava ali, e eles eram seus filhos. Adão e Eva eram os filhos de Deus, o qual Deus tinha companheirismo com eles todas as tardinhas. Deus descia no jardim e conversava face a face com eles. Adão podia olhar para Deus, Adão podia conversar com Deus, podia ter realmente aquele companheirismo direto com Deus. Mas Adão um dia caiu, e Deus, sendo justo, Ele não podia deixar Adão impune daquela sentença, da lei que Ele tinha colocado. Então Deus chamou Adão, chamou a Eva, mas eram seus filhos. Imagine você, irmãos, eu sou pai há pouco tempo, mas imagine os pais, se você falasse para o seu filho assim, não faça tal coisa, e se você fizer, você não pode mais morar aqui dentro de casa. Aí o seu filho vai e faz realmente aquilo. Você, se é justo, você teria que expulsá-lo ele de casa. Foi o que Deus fez. Morte significa separação. Então Deus tinha que se separar de Adão. E Adão nunca mais poderia retornar à presença de Deus. Porque Deus, além de justo, Ele é um Deus santo. Ele é um Deus que é perfeito. E na sua presença não pode permanecer pecado. Não pode ir alguém pecador na presença de Deus. Ninguém pode entrar na presença de Deus sendo pecador. E Adão, dali em diante, ele passou a ser um pecador. Ele tinha transgredido a lei de Deus. Estava sobre ele a pena de morte. Mas nós sabemos que além de justo, perfeito e santo, o nosso Deus também é amor. E Deus olhou para Adão, olhou para Eva, e Ele amou aquele casal, porque eram seus filhos. Você não amaria o seu filho, mesmo ele transgredindo, mesmo ele fazendo o que você disse para não fazer?
Mas Deus não podia voltar atrás com a sua palavra, então o que Deus fez? O amor entrou em cena, e aquilo produziu a graça. Então Deus proveu um substituto para Adão. Certamente Adão tinha que morrer, mas Deus olhou para aquele casal, e o irmão Brana ilustra na mensagem, Amor Divino, se eu não estou enganado, que o coração dele soletrou A-M-O-R, amor. E Deus amou tanto, porque na sua presciência, no seu pré-conhecimento, Deus queria ter uma família. Deus não queria simplesmente passar a eternidade somente com Adão e Eva. Que graça isso teria? Deus, Adão e Eva, eternamente, com todo esse planeta Terra. Deus queria uma família. E dentro desse pré-conhecimento, e dentro dessa família, Ele sabia quem seriam os seus filhos que iriam pisar nessa terra. Ele sabia quem iria ser realmente aqueles filhos, os chamados eleitos de Deus. Ele sabia disso, mas Adão caiu, então através de Adão viria toda a família de Deus. E como Adão caiu, toda a família de Deus também estava perdida. Deus acabara de perder a sua família, irmãos. Todos os seus filhos estavam condenados à morte, isso inclui eu e você. Somos filhos de Deus? Nós estávamos condenados à morte. Então o que Deus fez? Eu tenho a mensagem aqui, perfeição, eu não vou ler porque quero ir mais além. E Deus então proveu um substituto, matou um animalzinho, um animal inocente, para cobrir Adão. Veja, cobrir Adão. Mas aquilo ainda não era perfeito. Para nós entrar na presença de Deus, nós temos que ser perfeitos. Jesus disse: sede vós perfeitos, porque o vosso Pai que está no céu também é perfeito. Então nós temos que ser como o Pai. Mesmo Ele cobrindo Adão, Adão não podia mais voltar a ter aquele mesmo companheirismo que tinha quando estava no Éden. Mesmo cobrindo Adão. Porque aquilo foi uma cobertura do pecado. Aquilo não tirou o pecado. Então entra a lei e vem os animais sendo sacrificados pelo povo, e aquilo cobria o pecado do povo. Aquilo afastava um pouco a ira de Deus sobre o povo. Porque, pegando um exemplo, você pega um copo e você tem ali dentro desse copo uma água suja. Você tem dentro desse copo uma água suja, mas aí você pega esse copo que é transparente, então você pinta ele, você não vê mais a água suja. Você pode usar ele como um enfeite, como alguma coisa, mas ali dentro ainda está uma água que é suja. Você não consegue enxergar, e era isso que o sacrifício fazia, cobria o pecado do povo. Deus olhava para o povo e enxergava o sangue dos animais, mas ali dentro havia ainda, ele ia lá, sacrificava o seu cordeirinho, sacrificava o seu animalzinho, mas saía dali, diz o profeta, com o mesmo desejo de pecar. Então Deus olhava para o povo e via o sangue dos animais, mas dentro do povo ainda havia aquele desejo de pecado, ainda havia aquela natureza que veio através de Adão, aquela natureza que foi injetada, aquele pecado que começou lá no início no Éden. Aquilo cobria. Então quem poderia chegar à presença de Deus através de sangue de cordeiros, através de sangue de bodes e todos aqueles animais que Deus tinha colocado na sua lei? Quem poderia fazer alguma coisa para chegar novamente na presença de Deus? Quem poderia por suas próprias forças se tornar perfeito novamente como Adão era perfeito lá no Éden? Quem poderia retornar? Mas nós vemos que a lei, ela é uma sombra dos bens futuros. Ela é apenas uma sombra, ela não é a imagem exata. Você não pode tirar um fruto da sombra de uma árvore,
Mas quando você tem a árvore, então você pode pegar o fruto, você pode comer daquele fruto, porque não é apenas uma sombra, aquilo é real, aquilo é a imagem exata. E aquilo então apontava, essa sombra apontava para um cordeiro que havia de vir. E esse cordeiro, ele não ia somente cobrir o pecado do ser humano, mas ele iria tirar o desejo de pecar de dentro de cada ser humano. Esse era o cordeiro, era a imagem exata daquelas sombras. Ia tirar de dentro de cada coração aquele desejo de pecar. Porque quando o homem matava o seu cordeirinho, aquele sangue, a vida está no sangue. Então aquele sangue cobria ele, mas não podia entrar dentro dele, porque era sangue de animal. E sangue de animal não é o mesmo do ser humano, há uma diferença. Tinha que ser um ser humano, tinha que ser essa carne, tinha que ser este mesmo sangue, tinha que sofrer as mesmas paixões que nós, tinha que sofrer tudo o que nós sofremos aqui nessa terra, para se tornar perfeito, e então morrer, e então a sua vida que estava nesse sangue, retornar para o adorador, e então ali há uma vida mudada, ali há uma transformação de vida. Como poderemos chegar na presença de Deus? Necessário vos é nascer de novo, diz Jesus. Nascer de novo. E como isso pode ser? Como isso pode ser? Quem tem autoridade para dizer eu posso? Eu consigo? Quem? O irmão Brana diz: nem mesmo o bispo, nem o papa, nem o cardeal, nem mesmo eu, nem mesmo você, nem mesmo quem quer que seja, pode bater no peito e dizer eu posso, eu sou perfeito na presença de Deus, porque todos, a Bíblia é bem clara, todos nascemos em iniquidade, todos somos pecadores. Não há esperança para o ser humano, não? Não há esperança para o ser humano. Vocês estão entendendo, irmãos? Aleluia. Por pré-conhecimento, Deus, Ele no seu pré-conhecimento, Ele tinha os seus filhos, irmãos. Veja isso. Isso é tremendo. Espero que vocês estejam entendendo. Eu não sei falar direito, mas que o Espírito Santo possa abrir os seus entendimentos. Por pré-conhecimento, Deus criou o mundo, Deus criou todas essas coisas. O irmão Brana diz, se eu não me engano, na mensagem Possuindo Tudo, ele fala que todo esse mundo, todo esse planeta Terra é nosso. Nós temos posse de tudo isso. Tudo isso é nosso, irmãos. Porque Deus fez todo esse planeta Terra. Quando a gente fala do Jardim do Éden, muitas vezes vem em nossa mente somente um jardinzinho ali, como um tamanho de um campo de futebol, e Adão e Eva ali no meio ali. Não, irmãos. E o resto desse planeta, por que Deus fez? Deus queria todos os seus filhos aqui. Deus queria toda a sua família aqui, para viver, para descer, conversar com eles, para apertar a mão, enxugar nossas lágrimas, como será naquele dia, conversar face a face conosco. É esse o plano de Deus, o plano real de Deus. Em seu pré-conhecimento Ele sabia de tudo isso, mas então Satanás injetou o pecado, e então tudo estava perdido. Satanás achou que havia ganho, mas na hora da sentença, Deus já deu a letra para ele. Aleluia. Ele disse para a mulher: vai nascer um através de ti, mulher, e esse vai esmagar a cabeça da serpente. Mesmo que ela fira o seu calcanhar, mas ele esmagou a cabeça da serpente. Ele esmagou a cabeça da serpente. Aleluia. Ele predestinou uma igreja para encontrar-se com ele adiante, sem mancha e nem ruga. Esse é o plano de Deus.
Ele tem uma igreja que Ele está buscando por ela neste momento, sem mancha e nem ruga. Essa igreja que está predestinada a ir morar com Ele no paraíso, a ir morar com Ele nesse planeta quando será purificado. Nós desceremos aqui e viveremos eternamente. Amém? Sem mancha e sem ruga. E se Deus requeria uma igreja sem mancha e sem ruga, Ele tinha que ter algo para torná-la assim. Ele tinha que fazer alguma coisa, porque o amor de Deus não iria deixar os seus filhos morrer. Ele olhou ali em Erechim, havia um povo que estaria perdido. Ele olhou para mim um dia e pensou: oh, meu filho estará perdido se eu não fazer alguma coisa. Então ele fez, ele tinha que fazer alguma coisa. Aleluia! E Ele fez algo por nós. Ele enviou os profetas e enviou um homem justo, e eles descobriram que cada um falhou. Então Deus, por sua graça soberana, enviou dos portais da glória seu Filho unigênito para tomar o nosso lugar. Aleluia! O irmão Brana diz, aleluia, mas houve um que veio dos portais da glória. Amém? Aleluia. Olha o parágrafo 41 da mensagem à perfeição. Lembre-se, se ele tivesse dito para o Papa de Roma tomá-lo, ele não poderia tê-lo feito. Se tivesse dito para o arcebispo de Canterbury fazê-lo, acho que é assim que pronuncia, ele não poderia tê-lo feito. Se tivesse chamado o mais santo reverendo, padre ou bispo do mundo, ele não poderia tê-lo feito. Ele teria sido tão rejeitado quanto Judas Iscariotes. Veja, irmãos, ele não poderia fazê-lo porque nasceu em pecado, foi formado em iniquidade, veio ao mundo falando mentiras e precisa da expiação para si. Aí o anjo disse: quem é digno de abrir o livro e desatar esses selos? Por que abrir o livro? Porque a família de Deus estava naquele livro. O eleito ia reconhecer quando aqueles selos fossem abertos. O eleito ia reconhecer quando a voz de Deus falasse. Ali estavam os eleitos de Deus no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. E se não abrisse esse livro? Então esse livro tinha que ser aberto, então esse livro chamaria Vantuir. Está aí o Vantuir? Está aí? Esse livro chamaria Lori. E se esse livro não fosse aberto? E se o Cordeiro não morresse? E se ele não descesse para nos salvar, irmãos? Nada que nós fizer nesse mundo, nessa terra, vai nos levar de volta à presença de Deus, a não ser pela fé, aceitar o sacrifício sangrento do Senhor Jesus Cristo. Crer que Ele realmente morreu por nós. O irmão Brana diz aqui mais para frente, não é o deixar de fumar, não é o deixar de beber, não é o deixar de falar mentiras, não é o orar todas as noites, não é o jejuar, não é o pregar, não é nada disso me levará para a presença dEle, é eu aceitar o sacrifício sangrento de Jesus Cristo. É isso que nos leva para o céu. Nenhum homem, por mais erudito que seja, poderá entrar por aqueles portais por suas próprias forças. Nenhum homem. Todos estão perdidos, irmãos. Mas a justiça de Deus, a justiça não é como eu disse essa semana no culto de oração, a justiça, irmão, a justificação, ela não é um processo.
A justificação é uma declaração de Deus. Você creu, por fé você é justificado. Você creu em Deus, Deus te declarou perfeito na presença dEle. Você creu em Deus, então você parte para a próxima fase, que é santificação. E isso é só o sangue de Jesus para nos ajudar. A santificação dura a vida toda, até o dia da nossa redenção. Nós temos que estar todo o tempo na presença de Deus, todo momento na presença de Deus, pedindo misericórdia, pedindo ajuda, pedindo que Ele nos dê a graça todos os dias para vencer essa carne, porque essa carne ela está todos os dias combatendo com o Espírito, mas nós temos que estar ali lutando, como Paulo disse: quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo, mas, irmãos, em Romanos 8 diz: mas para os que estão em Cristo Jesus, os que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Aleluia! Aleluia! Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Mas, irmãos, os hinos estavam muito bons, falando do céu. Eu amo hinos que falam do céu. Esse é o nosso destino, é onde nós iremos um dia, e está tão próximo este dia, irmãos. Nós temos que entender isso, está tão próximo este dia. Lutar com tudo que temos para chegar ali. Como ouvimos no final de semana passado, vale a pena nos esforçar. Vale a pena nos esforçar. E um dia aqueles portais serão abertos. E sabe, Deus quer companheirismo com seus filhos. Deus quer ter uma família. O irmão Brano um dia disse que ele pensava que quando fôssemos para o céu nós seríamos como nuvenzinhas voando por ali, né? Mas não, irmãos. É corpo, é carne, é corpo literal. É corpo literal, irmãos. Faz assim, bate na tua mão. Se toca aí, É corpo assim, você vai sentir quando você pisar naquelas ruas de ouro. Você vai sentir quando você entrar por aquelas portas. Não vai ser somente um espíritozinho voando por ali, não. É corpo que Deus requer. Mas como que esse corpo pecaminoso, do jeito que nós somos, porque ainda estamos nesse corpo corruptível, como que esse corpo vai entrar na presença de Deus, quando até mesmo os anjos, que nunca pecaram, cobrem os seus rostos, e cobrem os seus pés, e ficam todo dia dizendo: santo, santo, santo. Como? Como que Deus vai ter novamente os seus filhos em corpo literal, ali na presença dEle novamente? Ele proveu um caminho, Ele tinha que prover um caminho. E como chegamos ali? Aceitamos esse sacrifício por fé, e então a santificação entra em cena. A vida que estava naquele cordeiro vem morar dentro de nós. Nós passamos a todo dia nos santificar, nos purificar e estar na presença de Deus, pedindo ajuda, pedindo misericórdia, todos os dias da nossa vida. Mas nós temos que estar em um corpo para entrar ali. E Deus aceita somente um corpo, e esse corpo tem que ser perfeito. Então nós temos que ser também batizados com o Espírito Santo. Para quê, irmãos? Para nós entrar nesse corpo perfeito, que Deus aceita esse corpo perfeito. Então nós temos que entrar nesse corpo perfeito do Senhor Jesus Cristo, buscar o Espírito Santo, buscar realmente aquela mudança de vida, deixar Deus viver através de nós. Então quando Ele olha para mim, Ele olha para você, Ele não vê mais nós. Ele vê o corpo perfeito do Senhor Jesus Cristo. Amém?
ele vê o corpo perfeito do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Você é feliz por isso? Aleluia. Cristo é a imagem exata daquilo que era no passado. Vamos terminar aqui. Não há ninguém digno. Quem é digno de abrir o livro, desatar os selos? Quem é digno de chegar na presença de Deus? Quem poderia levantar a mão aqui e dizer: eu sou perfeito, eu sou digno? Há alguém aqui no nosso meio que seria digno de entrar por aquelas portas eternas e chegar frente a frente com o Senhor e dizer: eu sou digno? Muitos chegarão ali, vão querer fazer isso aí, porque Jesus disse: muitos virão e dirão: Senhor, Senhor, eu expulsei demônios em teu nome, Senhor. Eu nunca faltei um culto, Senhor. Mas, Senhor, quantas enfermidades eu curei, quantas coisas eu fiz, Senhor, em seu nome. Em seu nome, Senhor. Quantos jejum, quanta fome eu passei fazendo jejum. Mas como assim, Senhor? E o que ele vai dizer? Apartai-vos, porque eu não vos conheço. Não é por nossas obras. Não é por nossas obras. Eu tinha escrituras aqui, mas tudo isso aqui está na Bíblia e nas mensagens, irmãos. Não é por nossas obras. Porque senão Abraão tinha de que se vangloriar alguma coisa. Mas a Bíblia diz: perante os homens, não perante Deus. Porque ninguém é salvo por obras, mas todos podem alcançar a salvação por fé. Todos podem alcançar a salvação por justificados pela fé. É quando você aceita, irmãos, quando você aceita aquele sacrifício sangrento, então você para com essa coisa de querer fazer alguma coisa. Porque sabe, quando a gente tem aquela coisa no coração de que se eu não fizer, eu não sou salvo, a pessoa vive se martirizando. Porque se ela falta um culto, meu Deus do céu, perdeu a salvação. Porque ela está confiada nas obras. Se ela não pôde orar um dia, meu Senhor, vou ter que orar 3 orações hoje, porque hoje de manhã eu não consegui orar. Ela está confiada nas obras. E não é isso que o Senhor Jesus veio fazer. Porque se nós pudéssemos, a Bíblia fala, se nós pudéssemos fazer alguma coisa, então Jesus não precisaria ter vindo. Porque Jesus, se nós pudéssemos nos salvar nós mesmos. Mas aí você pode dizer: mas então não precisa mais orar, né, pastor? Não precisa mais ir na igreja. Para quê, né? Não. Porque quando você realmente aceita essa justificação, você aceita por fé, então a vida que estava no sangue de Cristo, ela vem morar em você. E o mesmo Cristo sendo Deus, você leia no final dos capítulos ali de Mateus, Marcos, e você vai ver, ele sendo Deus, ele foi orar. Então, se você não ora, será que a vida de Cristo está aí? Se você não... Eu não sei por que eu estou falando, não estava no script isso aqui, mas posso falar, né? Eu vi uma certa vez alguém, até mesmo postou, e disse: eu não preciso ir na igreja para mostrar
que eu sou crente. Será? Eu não preciso ir na igreja, essa coisa de crente igrejeiro. Irmãos, Jesus, sendo Deus, Ele ia no templo, Ele ia orar. Jesus, sendo Deus, Ele ofertava. Jesus, sendo Deus, então como você pode dizer que a vida de Cristo está em você, se você não produz os frutos que havia em Cristo? Porque Ele diz que Ele é a oliveira verdadeira, e nós somos os ramos, e a vida que está em nós já não é mais nossa, mas é a vida dEle. Então é Ele orando em você. Muitas vezes eu não tenho vontade de orar, mas aí Ele vai na igreja, rapaz. Ajoelha aí, rapaz. Ora aí que tu precisa de mim. Ora aí porque eu preciso te dar uma vitória amanhã que tu nem sabe. É Ele, irmãos. Não é eu que faço, é Ele que faz. Não é eu que me coloco no céu, é Ele que me coloca no céu. Não é por nossas obras, mas é por Ele. Até que você continuar tentando parar de roubar, tentando parar de fumar. O irmão Brana diz aqui, ó, eu vou ler só para nós encerrar aqui. Na mensagem, ao realizar suas maravilhas. Não, só vou contar. O irmão Brana disse que havia um certo homem, no final do culto, veio falar com ele. E ele estava com uma lanterna em suas mãos. E ele veio e disse para o irmão Brana, ele disse, eu daria qualquer coisa, pastor, se eu pudesse somente crer que Deus poderia me perdoar os meus pecados. Porque eu matei 2 ou 3 homens. E eu não consigo sentir que Deus me perdoa disso. E ele disse, irmão Brana, quando eu sentir que Deus me perdoou, então eu vou crer em Deus. E o irmão Brana disse, você creia, que então você vai sentir. O primeiro passo é fé, irmãos, é crer. Quando eu parar de fazer, não, então eu vou ter o Espírito. Não, irmãos, creia. Creia. Não é quando nós fizemos algo. O irmão Brana disse, pensou, o profeta é extraordinário, né? Ele olhou para aquele homem, viu a lanterna em sua mão e disse, onde é que você mora? Ele disse, eu moro aqui subindo a colina, passando uns 3 quilômetros aí para cima, aí no mato. Aí. O irmão Brana disse, é escuro, né, para ir lá agora. Ele disse, não, mas eu tenho a lanterna. O irmão Brana disse, e com essa lanterna tu consegue ver a tua casa? Ele disse, não, eu consigo ver até um tanto, onde eu vou indo caminhando. Então ele disse, irmão, é isso? Você pega essa fé e vai caminhando. Você não consegue se enxergar perfeito, mas até um tanto você vai indo, mas não pode parar. Aquilo vai te mostrando o caminho. Nós ainda não vimos o céu. Ou alguém aqui já viu o céu? Já viu como é que é aquela cidade? Apenas imaginamos, não é mesmo? Mas a nossa lanterna está nos mostrando um pouquinho além. E nós vamos caminhando, e nós vamos indo. Um dia, quando essa lanterna se erguer assim, ó, irmãos, meu irmão, então você vai ver algo brilhante. Você vai ver, aquela é a nossa cidade. Aquele é o nosso paraíso. É sim, nós chegamos, irmãos. Então os anjos vão olhar e vão dizer, que barulho é esse? Eles nunca ouviram um cântico como ouvirão aquele dia. E entrará você, irmão Mateus, andando por aquelas terras, por essas pernas mesmos aqui, pisando passo a passo.
e cantando: foi a graça, foi a graça, foi a graça, foi a graça de Jesus. Aleluia! Os anjos nunca saberão o que é isso, mas eu e você sabemos. Quem me libertou dos vícios, quem me libertou dos pecados, foi a graça. Quem me trouxe até aqui, foi a graça de Jesus. Amém? Glória a Deus.